Henker que vive duas vezes. História paralela capítulo 55 Festa do chá, 5. A terceira etapa é Napgil, avisando a família da noiva sobre a data do casamento. A carta para a casa da noiva que Laplace trouxe estava amarrada com um barbante vermelho, que simbolizava o destino. Na tribo de um chifre, disse que linhas vermelhas eram usadas por casamenteiros para conectar os tornozelos de um homem e de uma mulher. Um casal conectado dessa forma nunca se separaria e permaneceriam juntos por toda a eternidade. Cronos involuntariamente chorou ao ver isso. Ele não conseguiu desatar o barbante vermelho. Suas mãos tremiam. Esposa. O que é? Eu não consigo fazer isso. Meu Deus, você é tão extraordinário. Rhea riu do marido. Seu marido era tão feroz quando era o rei dos deuses e era famoso por ser insensível entre seus subordinados. Mas ele era tão sensível com qualquer coisa relacionada aos filhos que ela não pôde deixar de rir. Talvez ela o amasse tanto por causa do quanto ele era um homem de família. Rhea confortou Cronos. Olha, querido, não é como se nosso filho fosse a algum lugar. Se alguém visse, pensaria que ele está indo para algum lugar distante. Você pode vê-lo sempre que quiser. Ainda assim, soluço. Ele viveu bem sem nós. Então não pense mais nele como uma criança. Devíamos deixá-lo fora de nossos braços para que ele possa voar. Eu sei, ele é nosso filho, então ele se sairá perfeitamente bem sozinho, sem que eu me preocupe com ele. Mas ainda assim. Meu Deus, dizem que os homens choram mais à medida que envelhecem, e parece que esse é realmente o seu caso. Você está agindo assim quando nosso filho vai se casar? Não consigo nem imaginar como você agirá quando nosso filho mais novo. Não. Cronos explodiu. Rhea olhou para Cronos com uma expressão estupefata. Ela questionou se este era realmente o mesmo homem que estava enxugando o rosto com um lenço momentos atrás. Seu rosto estava amassado como um guardanapo. Era como se o rei dos deuses da Idade de Ouro tivesse retornado. Não sei quem será, mas vou matá-los. Vou matar vocês. Não. Vamos nos livrar deles antes que conheçam nosso filho mais novo. Se contarmos a Yon-Wu e puxarmos o volante um pouco para frente, poderemos ver que tipo de punk será. Os olhos de Cronos brilharam quando ele declarou, e Rhea balançou a cabeça de um lado para o outro. Então, ela desamarrou o barbante vermelho e leu o conteúdo da carta. Ela comparou com as datas que já haviam escolhido. Napgil foi o processo em que o noivo escolheu uma data aceitável e enviou uma resposta à noiva. Rhea ignorou Cronos, que murmurava para si mesmo e planejava o assassinato do futuro marido de sua filha mais nova. Ela escreveu cuidadosamente uma data na carta e amarrou-a novamente com o barbante vermelho. Laplace. Sim, senhor, quero dizer. Sim, rainha. Uma sombra surgiu ao lado de Rhea e Laplace apareceu com uma saudação. Ele veio tão rápido que era difícil acreditar que acabara de estar com os outros 8 deuses da desordem. Laplace sabia muito bem quem detinha o poder nesta casa. Vou deixar isso para você. Mesmo que meu corpo seja destruído pelo trabalho duro como há alguns momentos atrás, completarei esta tarefa não importa o que aconteça. Laplace continuou tagarelando e se moveu para aceitar a carta, mas Rhea de repente pegou a carta de volta com uma expressão rígida. Ela disse, não faça isso. HHUH. Não importa o que aconteça, não se machuque em hipótese alguma. Mesmo que seja importante, não há nada mais importante do que sua saúde e segurança, Laplace. Madame, Laplace de repente chorou. Ninguém jamais o repreendeu tão calorosamente nas eras de sua vida. Seu coração batia rápido, embora não fosse facilmente visível porque estava coberto por muitos músculos. Entendido? Rhea continuou a falar solenemente como se fosse esperar para ouvir a resposta de Laplace até o fim. O entendido. Laplace se endireitou e saudou novamente. Rhea sorriu. Sim, esse é o nosso bom menino, Laplace. Ela deu um tapinha na cabeça de Laplace. A mão dela estava tão quente que Laplace sentiu que ia derreter na hora. Laplace, continuarei a ser seu coelhinho fiel para sempre pelo resto da minha vida. Não, por toda a eternidade. Você não precisa ir tão longe. Apenas proteja nossa família como você fez até agora. Sim, senhora. Então eu, Laplace, irei cumprir seu comando. Avançar. Swish. Laplace fez movimentos exagerados novamente e saiu. Rhea continuou a acenar até Laplace sair pela porta. Então, ela percebeu que seu marido estava olhando para ela com uma expressão de respeito e inclinou a cabeça. Sim. Minha esposa. É tão incrível. Como você o tem enrolado assim no seu dedo? Qual é o segredo? Segredo? Meu pé. Ele apenas age um pouco diferente das outras pessoas. Ele é muito legal por dentro. Ele agiu um pouco diferente? Quem? Laplace? O punk careca que usava orelhas de coelho na cabeça? Realmente? Cronos se perguntou se o significado da palavra, pequeno, havia mudado. Mas quando viu que os olhos de Rhea ainda eram puros, ele assentiu hesitantemente. Ele percebeu que Rhea não estava brincando e ela havia sido sincera. Talvez ela tenha sido capaz de controlar um cara tão monstruoso por causa de quão legal ela era. Cronos pensou em quão grande Rhea era novamente. Quarto, cochilando. Quinto, Cheonggi. Napgil era quando o lado do noivo informava ao lado da noiva quando seria o casamento, e Napding era a troca de presentes entre as famílias agora que a data do casamento estava confirmada. Cheonggi foi o processo de revisar mais uma vez a permissão de casamento e a data do casamento, agora que as famílias estavam mais próximas. No entanto,
Como todos os três eram semelhantes, a tribo de um chifre fez todos juntos. Enquanto Cronos e o rei Marcial trocavam saudações repetidas vezes, o festival continuou. Como cada uma das 6 etapas da cerimônia de casamento estava sendo iniciada, demorou um pouco. Foi até dito que as cerimônias de casamento dos membros da tribo real duravam mais de um mês. Então não havia uma data definida para o término do festival. Os convidados que inicialmente disseram que não poderiam visitar a aldeia conseguiram esclarecer os horários para virem em algum momento. E como a aldeia foi aberta, aqueles que estavam curiosos sobre a tribo de um chifre, mas não receberam convites, também vieram para a aldeia. Como resultado, o palácio do rei Marcial e o anexo onde Cronos estava hospedado estavam cheios de gente. O retorno dos lendários Cronos e Reia se espalhou pela torre, e era aqui também que Yon-Woo, o governante da torre, estava hospedado. Os principais deuses do Olimpo também permaneceram perto do anexo como a família de Yon-Woo, e os membros de Artia receberam quartos ao longo do território externo como amigos íntimos de Yon-Woo. Cronos estava tão ocupado cumprimentando os deuses do Olimpo que não teve tempo de cumprimentar nenhum dos outros convidados. Aqueles que vieram na esperança de ver Cronos e Yon-Woo de longe tiveram que deixar o anexo sem sucesso. Porém, ainda havia seres que vinham ver o anexo, e um deles era Leão, a constelação do Leão. Não há muito nisso. Léo tinha uma aparência única com seu cabelo parecido com uma juba de leão, mas não havia nada de especial nele. Ele simplesmente parecia um jogador bem construído do nível novato. Isso foi o resultado de uma de suas características como a constelação do leão, Stealth, ter sido ativada. Ele era como um leão esperando antes da caçada. O corpo gigante de um leão não emitiu nenhum som antes de dar o golpe mortal. Furtividade foi a característica que fez de Léo um predador excepcional, e o mesmo acontecia com os subordinados que estavam ao seu lado. Os leões moviam-se em bandos, e as leoas sob o comando do leão eram todas excelentes caçadoras. Todos conseguiram chegar à aldeia escondendo suas habilidades. Léo sabia que Yon-Woo havia começado a mirar nas estrelas, mas ele ficou debaixo de seu nariz sem nenhum medo. E depois que Léo observou Yon-Woo e as pessoas ao seu redor, ele chegou a uma conclusão. Yon-Woo não era nada para se temer. Os subordinados que Léo trouxe, Denebola e Algieba, concordaram com a cabeça. Eles tinham visto muitos seres até agora. Os deuses do Olimpo, os membros de Artia, Metatron e Baal, mas nenhum deles se destacou para Léo. Talvez Atenas fosse difícil de lidar para Denebola e Algieba, mas definitivamente não para Léo. Ou talvez os 8 deuses da desordem da noite, mas provavelmente não. Eu estava ansioso por eles por causa de suas grandes lendas, mas nenhum deles se destacou em particular. Se Léo tivesse que escolher alguém que o preocupasse, escolheria o residente da fronteira. Não, ele poderia adicionar mais um ser, Cronos. Cronos já era tão forte, se não mais forte, que o seu auge. No entanto, ele ainda não fez Léo se sentir ameaçado ou cauteloso. Por causa disso, Léo conseguiu perceber o quanto ele era mais forte do que pensava. Ele também estava cheio de confiança neste momento. O Rei Negro pode não ser muito, já que ele apenas governa esses pequenos peixes. É claro que o Rei Negro e o Demônio Celestial não eram seres desconsiderados. Para resolver as coisas com eles, Léo precisava de mais tempo e poder. No entanto, ele chegou à conclusão de que não precisaria de muito tempo. Parece uma pena voltar tão cedo. O propósito original de Léo, sondar o inimigo, foi cumprido. Mas a missão foi concluída com muita facilidade e ele queria fazer algo mais estimulante. Se ele voltasse para o mundo irreal, tudo o que poderia fazer era dormir um pouco. Como já estava fora, Léo queria fazer alguma coisa. Melhor ainda se ele pudesse ver a face do ego principal do Rei Negro. Ele também queria ver como era a primeira estrela ressuscitada. Ele perguntou: quantas etapas faltam no processo de casamento? Denebola respondeu com uma reverência à sua pergunta. Ouvi dizer que falta apenas o último passo. A última etapa. É onde será a cerimônia, certo? Léo levantou um canto da boca. Eu me pergunto o quão zangado o novo noivo ficará e quão zangado ele ficará quando o casamento for arruinado. Seu desejo é uma ordem. Seu desejo é uma ordem. Denebola e Algieba desapareceram silenciosamente sem terem de ouvir quaisquer instruções específicas. O sorriso de Léo se aprofundou quando ele olhou para o anexo. Eu me pergunto. Vossa Alteza. Sim. FWIP. Edora parou onde estava virando a página do livro e ergueu a cabeça ao ouvir o chamado do mordomo. Ela atualmente tinha olheiras muito profundas sob os olhos. A médium psíquica disse a Edora que ela não tinha permissão para conhecer Yon-Woo antes da cerimônia, então ela estava tentando conter suas frustrações e raiva de alguma forma. Yon-Woo já era hábil em fazer as pessoas esperarem e estava irritada por não poder vê-lo quando estavam tão perto. Um convidado me disse para entregar isso a você, Alteza. Eles disseram que você saberia o que era depois de abri-lo. O mordomo estendeu uma caixa larga, mas fina, enquanto falava. Edora inclinou a cabeça, perguntando-se se alguém estava tentando suborná-la. Quando ela abriu a caixa, ela ficou surpresa. Havia uma carta lindamente escrita dentro. Do terceiro presidente do fã-clube de Tempercut, a nova noiva. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo.
Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.